Quando eu comecei a tocar guitarra, eu aprendi dois tipos de música, ou seja, aprendia aquelas músicas que eu achava mais simples, mas que me ajudavam a decorar os acordes, do género Dunas são coloridas. Pronto, que isto acho que é um clássico para quem está a aprender a tocar guitarra. Mas ao mesmo tempo, eu aprendi música que é mais difícil, muito mais difícil, vai demorar mais tempo a aprender, mas que eu vou gostar imenso de saber tocar. Então, comecei a aprender a tocar esta. Digam-me se gostam, se conhecem. Eu sei que vou te amar